quero compartilhar algumas preocupações que vão fazer parte, obviamente, da nossa reflexão, e que eu espero você vai entender muito bem a importância dela para esse momento de ceia, para esse momento em que a gente celebra juntos o memorial da ceia do Senhor. A Bíblia está repleta, irmãos, repleta de metáforas que descrevem o que é ser igreja. Para que a gente está aqui? Por que a gente está junto? Para que serve essa comunidade de gente que foi separada do mundo, chamada pela graça de Deus e que agora pode comer o pão, beber o cálice, discernindo o corpo do Senhor? Para que ela serve? E a igreja é usada, apresentada no Novo Testamento com muitas metáforas. Agora eu estou lendo um livro chamado Igreja Centrada, do Timothy Keller, que ele apresenta uma série dessas metáforas. E a lista é grande, eu tenho aqui anotado, quero rapidamente passar por elas, você vai identificar algumas e lembrar de outras, talvez. Não é uma lista exaustiva, mas, por exemplo, a igreja é a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, Pedro fala disso. A igreja é a família, a gente se chama irmão e irmã porque somos a família de Deus. A igreja é a noiva de Cristo. A Vanessa não está aí, mas a Monique está e sabe que significado isso tem. Então a igreja é a noiva de Cristo, a igreja também é o templo em que o Espírito Santo de Deus habita. A igreja é a lavoura de Deus, é a colheita de Deus. A igreja é o conjunto dos ramos que saem da videira. Veja, uma série de metáforas que eu podia aqui ficar apresentando. E aí esse autor diz uma coisa surpreendente, diz assim, olha, em geral o que a gente faz na prática da igreja é privilegiar uma dessas metáforas em detrimento de outras. A gente acaba olhando para a igreja apenas a partir de uma dessas metáforas, esquecendo que a igreja é o conjunto dessas coisas todas, e manter esse equilíbrio não é sempre muito fácil. Na verdade, é um desafio enorme. Mas eu diria uma outra coisa, e agora é o pastor Hércules falando. Acho que o nosso problema é mais grave. A gente tem uma metáfora sobre igreja que é completamente equivocada e contrária ao que a Escritura nos ensina a pensar sobre igreja. Olha, a metáfora que a gente talvez tenha mais na cabeça sobre igreja é que a igreja é um ônibus. Um ônibus. O pastor ou os pastores são os motoristas do ônibus. A tesoureira é o cobrador. E está todo mundo sentado confortavelmente no ônibus. E como a gente pagou a passagem para entrar, aí que a gente tem direitos, né? Então a ideia é que todo mundo está sentadinho. E quem define os rumos do ônibus, quem define a vida da igreja, quem estabelece os caminhos que ela deve trilhar, são os pastores, os líderes que dirigem. E a tesoureira está lá só para lembrar que tem que pagar a passagem. E a Maria faz muito bem isso aqui, mas deixa para lá. Essa metáfora é péssima, mas ela está na cabeça de a maioria de nós. A maioria de nós pensa a igreja nesses termos. Eu penso a igreja de uma outra maneira e quero que você passe a pensar dessa maneira. A igreja é muito mais parecida com um barco a remo. Um barco a remo. Cada um de nós está com o seu remo na mão. Cada um de nós deve contribuir para remar. E esse barco andar na direção certa. Os pastores estão ali para conduzir a direção adequada que o barco deve tomar. Mas eles também se envolvem pessoalmente no trabalho de pegar em remos, eventualmente, para fazer o barco andar. Portanto, essa perspectiva de que a gente pode ficar sentado no barco, experimentando e apreciando a paisagem, não é um modelo estabelecido pela Bíblia acerca das metáforas que ela usa para a igreja. Então hoje, antes da gente comer o pão e beber do cálice, eu queria que você lembrasse dessa metáfora e das implicações que isso traz para a sua vida. Não do barco, mas uma que assemelha-se muito a essa, que é a metáfora que Paulo usa na carta aos Romanos, no capítulo 12, do verso 5, ou melhor, do verso 3 ao verso 8. Romanos capítulo 12, do verso 3 ao verso 8. Nós vamos ler essa passagem, verificar a metáfora que Paulo usa para a igreja nesse texto, uma metáfora conhecidíssima,
e depois então entender e aplicá-la à nossa vida antes da gente comer do pão, beber do cálice juntos essa noite. Romanos 12, Priscila já falou dos versículos 1 e 2, da renovação da mente, né? Ela falou desse texto hoje aqui, quando a gente estava louvando a Deus com os cânticos. Eu não quero ler o verso 1 e 2, mas quero ler do verso 3 em diante, rapidamente para a gente entender o contexto. Paulo está terminando a epístola aos Romanos. A epístola aos Romanos é a maior exposição que nós temos na Bíblia do Evangelho, a exposição mais completa que temos do Evangelho. Esse é o livro por excelência que apresenta para nós o Evangelho. E Paulo faz aqui o que ele sempre faz em todas as epístolas. Tem a parte teórica, aquilo que ele ensina como doutrina, e a parte prática. Depois ele espera que essa doutrina influencie, transforme, mude a vida e a maneira de pensar desses crentes. É sempre assim, irmãos. O Evangelho muda tudo à nossa volta, porque nós passamos a entender e enxergar a vida numa perspectiva completamente diferente, que não é nem da religião, nem da antirreligião, é do Evangelho. E aí Paulo vai apresentar para esses irmãos de Roma, os romanos, que áreas da vida deles devem ser atingidas, transformadas pelo Evangelho. Olha, ele fala no capítulo 13, por exemplo, da relação com as autoridades. Ele fala no capítulo 14 da relação com os fracos na fé. Mas veja, ele começa no capítulo 12 apresentando uma dessas áreas em que a percepção que eles têm agora, a partir do Evangelho, deve ser mudada. E uma dessas áreas é a maneira como eles devem funcionar como igreja do Senhor Jesus. Na minha versão, esse texto apresenta-se a partir do seguinte tema: o devido uso dos dons espirituais. Então, na lista de prioridades do apóstolo Paulo, uma das primeiras áreas que o Evangelho altera, transforma na vida da gente, é que a gente passa a usar os nossos dons para o bem, para a edificação, para a alegria da igreja, do povo de Deus reunido enquanto corpo de Cristo. Uma coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, irmãos. Sabe qual é o grande dilema da gente com relação aos não crentes? É que eles esperam ver na igreja uma sociedade alternativa ao mundo. A igreja deve funcionar como uma espécie de contracultura daquilo tudo que o mundo tanto valoriza. E se a gente funciona assim, a nossa voz é muito melhor ouvida por aqueles que estão à nossa volta. É quando eles perceberem que nós funcionamos como um corpo que de fato se edifica mutuamente, que eles perceberão que o Evangelho fez mudança em nós e é capaz também de fazer mudança na vida deles. Acho que todo mundo aqui já passou por uma situação de você falar do Evangelho para alguém e a pessoa falar assim: mas nem vocês levam isso a sério. Nem vocês levam isso a sério. Nem vocês manifestam essas coisas que vocês querem nos ensinar. Esse é o dilema que a igreja de Roma deveria evitar, compreendendo o que Paulo tem para dizer para eles nesse texto. Vamos então ler a passagem. Depois a gente vai perceber que metáfora é essa que eu já fiz menção, entendê-la e aplicá-la a nós. Vamos lá? Romanos 12, do verso 3 ao verso 8, diz assim: porque pela graça de Deus, ou melhor, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério.
Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que eu exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Até aqui a leitura do texto. E a grande metáfora que está aqui, que é talvez a metáfora mais usada no Novo Testamento, e ela é igualmente importante com todas as outras que eu já apresentei, é que a igreja é um corpo. É um corpo. Mas o corpo é apresentado no texto para a gente, no verso 4, como sendo um só, mas que possui muitos membros. E que nem todos os membros têm a mesma função. Olha, essa é uma coisa óbvia. A gente sabe que o nosso corpo, o corpo que eu e você temos, é um corpo de muitos membros. E aqui não é a ideia só de membros superiores e inferiores, né? Cabeça, ombro, joelho e pé. Não é só isso não, é tudo mais. Não vamos cantar a música não, irmão, deixa. Não é só isso, a ideia é de todos os órgãos que funcionam no nosso corpo. Cada um deles tem a sua função, validade e importância. A gente até se dá conta disso quando um deles não está funcionando bem, né? Aí a gente reclama um bocado, né? Porque aquele órgão faz uma diferença enorme no contexto do funcionamento do corpo. Mas veja, cada órgão tem uma função, um deles funciona de maneira diferente. E isso é tão importante que Paulo está dizendo assim, olha, pensa nessa unidade que é diversa. Pensa nessa ideia que o corpo mesmo nos ensina. E você sabe que não tem nada no nosso corpo que não tenha função definida. Até pouco tempo achavam que o apêndice não servia para nada. Então o pessoal tirava o apêndice porque quando o apêndice rompe, dá um problema grande no corpo. Mas agora descobriram recentemente que o apêndice é importante. No apêndice a gente guarda uma série de bactérias que são benéficas para nós. Nos ajudam a digerir os alimentos. Elas ficam reservadas no apêndice. E, portanto, até o apêndice tem funcionamento, tem função, serve para alguma coisa. E veja, seria grotesco a gente pensar no corpo como se fosse apenas um único órgão e ele só fosse importante. Eu sei que pode parecer estranho, mas assim, às vezes o que eu percebo é que essa metáfora do corpo não está sendo entendida pela igreja da maneira adequada. Porque algumas igrejas valorizam determinadas coisas como se elas fossem por si só suficientes. Você já imaginou se o seu corpo fosse uma língua grandona, uma lingona, com 2 perninhas e 2 bracinhos? Seria horrível, né? Mas algumas igrejas acham que a língua, a fala, a pregação é a única coisa que importa na igreja. Já pensou se teu corpo fosse um olho grandão, um olhão assim, aí com 2 perninhas? Seria ridículo, horrível. Cada coisinha, cada orelha, cada olho, cada pálpebra tem a sua função. E embora exista diversidade, ele é um só corpo. Então essa lógica que é simples, mas é poderosa. Porque Paulo está dizendo assim, seguinte, na sequência. Veja, assim, versículo 5, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Aqui ele está pensando não apenas na igreja universal espalhada por toda a terra, mas também está pensando na igreja local. E eu quero agora usar essa mesma lógica para a igreja local aqui. Nós, vamos pensar agora na gente. Nós, Primeira Igreja Batista em Ambaí, somos muitos. Somos muitos. Daqui eu vejo muita gente. Muita gente diferente. Gente bonita. Gente bonita. Gente bonita. Tá bom? Gente bonita. Gente magra. Gente magra. Gente magra. Gente bem vestida. Gente bem vestida. Bem vestida. Eu não vou mais entrar nesse mérito. Diferentes. A gente tem, todo mundo aqui tem 2 olhos, uma boca, uma orelha. Uma orelha não, né, irmão? 2 orelhas. Ainda bem que você se manifestou logo. Nós todos somos assim, parecidos, mas somos diferentes. Muito diferentes. Somos muitos. E o que nos faz ficar junto aqui? Por que a gente está junto aqui, irmãos?
Porque nós somos um só corpo. Agora o que nos une não são as nossas diferenças, obviamente, não são as nossas escolhas, preferências. O que nos une é que a gente foi chamado pelo Evangelho, pelo Cristo. O que nos une é que a gente agora foi lavado no sangue dele. O que nos une é que a gente agora foi convencido pelo Santo Espírito a viver como súditos desse rei. O que nos une agora é que a gente foi transformado pelo poder da palavra. E embora sejamos muitos, somos agora um só corpo. Embora tenhamos muitas diferenças, e tem umas coisas que Deus faz que eu não consigo entender, Ele chama flamenguista para ser parte do corpo. Chama vascaíno. Devia ser tudo botafoguense, irmão. Mas veja, Deus encontra a gente para Ele chamar nos mais diferentes lugares, classes sociais, posições acadêmicas, cor do cabelo, tinta dos olhos, enfim, a gente é diferente, mas a gente está junto porque fomos chamados por Ele. Nós não nos apresentamos. Agora o que nos une é sermos parte do corpo dele. E veja, Paulo está dizendo, agora a gente é todo mundo um corpo. Embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e funcionamos como membros desse corpo. E ele esclarece essa lógica no verso 6. Ele diz assim: tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Ou seja, a palavra aqui é carisma, dom é carisma. E essa graça nos deu dons para serem exercidos na edificação, no bem-estar, na relação que temos uns com os outros como membros desse corpo. Veja, a pergunta é, quando é que a gente recebe esse dom? Quando é que a gente recebe esse dom? Quando a gente faz parte do corpo. Às vezes esse é um dom que é dado para a gente naquele momento da conversão. Às vezes esse é um dom que a gente vai descobrir no processo da relação com o corpo. Mas uma coisa é certa, não há exceção a essa regra. Todo mundo que está no corpo tem dons. Às vezes um pouco mais, mas todo mundo tem, ao menos um. Nenhum de nós aqui nessa igreja, irmãos, nenhum de nós aqui nessa igreja foi chamado para fazer parte desse corpo e ficar sentado assistindo a banda passar. Nenhum de nós foi chamado para ser parte desse corpo para ficar assistindo os outros membros funcionarem. E a lógica é tão simples quanto aquela que você tem na cabeça sobre o teu corpo físico. Imagina se seu fígado entra em greve. Como é que você fica? Mal. Mas esse seu rim fala assim, hoje eu não vou trabalhar, não vou na igreja hoje. Hoje é dia de eu descansar. Da mesma maneira que seu corpo não funcionaria bem sem a participação de cada membro, uma igreja não funciona adequadamente quando os membros dela não contribuem para o bem do todo. Existe uma relação de autonomia no membro, mas há uma relação também de interdependência. Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos uns dos outros para sermos um corpo saudável. Paulo está dizendo que cada um de nós recebeu, e cada um de nós tem que ser conhecedor desse dom. Aí, irmãos, eu faço uma pergunta muito boa aqui. Você sabe qual é o seu dom? Ah, pastor, não tenho. Mentira, tem sim, irmão. Tem sim. Deixa eu fazer essa pergunta de maneira provocativa. Quem é que sabe o seu dom espiritual? Opa, alguns nomes levantaram a mão. Bom, Deus abençoe, pode baixar, irmão. A maioria preferiu não se comprometer. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Você tem dom, tá? Mesmo que você não ache que tenha, você tem. E esse dom é dado pela graça de Deus. É a mesma graça que nos chama para ser parte do corpo que nos dá dons. E esses dons foram dados para nós para serem exercitados pelo bem do corpo. E veja, esses dons são diferentes. Diferentes. Algumas pessoas imaginam
imaginam equivocadamente que só podem servir a Deus se forem pastores ou missionários. Irmão, não é verdade. A igreja não precisa apenas de pastor e missionário. A igreja precisa de um monte de outras coisas que são igualmente importantes para o bem do corpo. Vou contar uma história para você. Uma menina ficou sabendo que iria ter um coral no culto infantil. Eu estou chamando a atenção para o culto infantil porque eu vou voltar ao culto infantil daqui a pouco. E naquele dia eles fariam a separação das vozes. Ela chegou em casa super feliz, falou: mamãe, hoje eu descobrirei qual é o meu dom. A professora vai dividir as crianças na classe e a gente vai descobrir qual é a nossa maneira de cantar. Se é soprano, tenor, contralto, tal. E ela foi super feliz. Aí foi na classe, terminou a classe, ela voltou para casa e a mamãe perguntou: e aí, minha filha, qual é o seu dom? Qual é a sua voz? Ela falou: mamãe, a titia falou para mim que eu não tenho nenhuma voz que se adeque ao coral. Ah, minha filha, você ficou triste? Não, mamãe, não, porque ela me disse que eu tenho um dom. E qual é o seu dom, minha filha? Ah, o meu dom não é cantar, mas é sentar e aplaudir. Você entendeu o que eu quero dizer? Na igreja, irmãos, mesmo que não tenha nenhum, você pode sentar e aplaudir. Pode sentar e aplaudir. A igreja não é um lugar para as pessoas acharem que elas não têm nada para fazer. E aqui, irmãos, olha, quem está chegando para o nosso meio, se convertendo há pouco tempo, eu já quero lembrar isso, tá? Você foi chamado para cá para fazer parte desse corpo e contribuir como membro dele. Que tem função própria e que ajuda e contribui para o bem-estar do corpo. Definição que eu tenho então para dar é que nesse contexto, a metáfora do apóstolo Paulo é muito apropriada porque ele diz assim: de verdade, a igreja é constituída como corpo e partes do corpo têm funções próprias e distintas, e essas funções próprias e distintas são insubstituíveis e interdependentes para o bem do corpo. Se você não fizer a sua parte, o corpo padecerá pela sua ausência. E aí, irmãos, na sequência ele dá para a gente uma lista desses dons. A lista que ele dá não é exaustiva, não é uma lista fechada, não é uma lista final. A gente tem 4 listas de dons na Bíblia. Essa aqui é uma delas em que ele apresenta 7 dons. O que ele quer fazer com essa lista? Mostrar na prática como isso funciona. Depois de ele ter estabelecido a doutrina, ele mostra na prática como é que essa doutrina funciona. Ele dá para a gente 7 dons. Sabe qual é a minha pretensão aqui? É primeiro mostrar que esses dons que Paulo aponta revelam para nós esse princípio que ele está nos dando sobre o funcionamento da igreja. Mas a minha segunda pretensão é que ao olhar essa lista você também se encontre em alguma dessas coisas. Porque se você não sabe qual é o seu dom, pelo menos que você tente fazer um exercício nesse sentido. Talvez o seu dom não esteja nessa lista. O fato de você não ter sido contemplado com o dom da lista não significa dizer que você não tem o dom. Tem. E é sua responsabilidade descobri-lo. E é sua responsabilidade colocá-lo em prática. É sua responsabilidade funcionar dessa maneira para o bem do corpo. Vamos passar rapidinho por essa lista, são 7 dons. Eu vou ler e apresentar dom por dom e a gente depois termina a exposição. Eu devia ter terminado já o sermão, irmão. Você não está entendendo a minha situação aqui agora. Mas vocês querem que eu fale da lista, não? Oh, que bom. Que bom. Essa é uma alegria para o coração de um pastor que gosta de falar muito. Tá bom, irmão? Vamos lá, ele diz assim então. Versículo 6 ele começa. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, e ele começa: se profecia, seja segundo a proporção da fé. Profetas. Eu ouvi hoje uma professora dizendo na classe de criança assim: não tem mais profeta hoje em dia, hein? Ela estava falando isso alto, inclusive eu ouvi, passando na porta. É verdade. Eu nem vou dizer o nome dela, começa com A e termina com Áquila. Então ela estava falando para as crianças: não tem mais profeta, hein? Não tem profeta. É verdade, essa frase está correta sob certos aspectos. Porque, irmãos, muita gente pensa que o profeta é aquele que tem a capacidade de prever o futuro. Então, muitas igrejas, inclusive, alimentam essa ideia sobre a profecia, que é o sujeito que sabe sobre a vida do sujeito, né, do outro. E aí, quando o profeta levanta, todo mundo se esconde, porque o profeta vai falar de coisas que você não quer que ninguém saiba.
Sabe que essa é uma visão sobre profeta que não está na Bíblia. Há só uma exceção a essa regra. Só há um profeta na Bíblia que antecede ou antecipa um futuro sobre a vida do apóstolo Paulo, que é o profeta Ágabo. Ele é o único profeta que faz isso na Bíblia inteira. É um ponto fora da curva, é uma exceção ao princípio bíblico de profecia. Ao sentido que a gente não tem mais profetas como os profetas menores, os profetas da Bíblia, que recebiam um chamado específico de Deus para fazerem uma mensagem para o povo de Deus. Isso não tem mais. Mas aqui a palavra também permite uma outra interpretação, que são pessoas que têm discernimento para aplicar e ensinar a verdade da palavra de Deus de uma maneira que seja edificante para a vida daqueles que ouvem. Então o profeta aqui é alguém que, usado pelo Senhor, expõe a palavra, e essa exposição edifica, alimenta, orienta, revela para aquela pessoa o que Deus quer dizer para ela com base na palavra. Portanto, os profetas ainda existem nesses termos. Pessoas que podem ser usadas por Deus no estudo bíblico, na EBD, num encontro em lar, numa pregação pública, em que elas são usadas nesse sentido. E veja, isso não precisa ser pastor para fazer isso não, irmão. Não precisa ser pastor não. Você pode ir lá no seu trabalho, no grupo de estudo bíblico, ser usado por Deus nesse sentido. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, tem gente que Deus vai levantar para participar do corpo nesses termos, gente que vai ajudar a igreja a entender a vontade de Deus para ela. Irmãos, eu queria ter muitos profetas na igreja nesse sentido, muita gente com esse discernimento, que pudesse entender essas coisas e aplicar de maneira adequada. Então, nesse sentido, há profetas ainda. Não naquele sentido que a Áquila se referia e que eu já me referi há poucos instantes. Okay? Então, nesse sentido, Deus tem levantado gente assim. Eu já conheci muita gente que não era pastor de igreja, mas tinha discernimento para falar as coisas. Falava coisas de maneira edificante, que ajudava as pessoas que estavam ao redor dele, e que era capaz de ensinar de maneira bíblica, consistente, o que tinha para ensinar. Portanto, isso é uma questão que Deus levanta e dá esse dom para muita gente. Segundo dom que ele apresenta. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ministério aqui é a palavra diaconia, serviço. Olha, tem muita coisa na igreja que se encaixa nesse grupo aqui. Deus levanta muita gente na igreja para servir. E aqui, irmãos, eu estou pensando numa série de coisas. Por exemplo, quem comprou essa toalha aqui, que é uma toalha bonita agora, tem um negócio de uva ali, pão. Bonito, está servindo. Quando você chega aqui, os bancos estão limpinhos, não estão? A igreja não está limpinha? Não tem papel higiênico no banheiro? É serviço. Você sabe que tem gente que abre essas portas para poder arejar o santuário aqui quando a gente tem que usar. Gente que corta a grama lá fora, olha, corta a grama, é serviço. Gente que se envolve com uma atividade de bastidores. Tem tanta coisa para ser feita nessa área, irmãos. Tanta coisa, mas tanta coisa que eu garanto que tem gente aqui que deveria estar envolvido com esse tipo de ministério. Que não fica aqui na frente, não é para ficar no holofote, não é para tocar bateria, nem teclado, é para fazer serviço de bastidor. E como a igreja precisa disso? Como a igreja precisa de gente que se disponha a servir como ministérios, como mecanismos que ajudem a trabalhar as questões da igreja. Quando você está aqui no culto público, tem irmãs e irmãos que estão ministrando a palavra de Deus para os seus filhos. Culto infantil, serviço. Sabe que a gente está com um problema sério no culto infantil, sério, de falta de trabalhador, de mão de obra. E eu faço aqui esse apelo. Se você acha que pode contribuir, procure a irmã Tatiana. Ela está lá ávida por servidores, por trabalhadores que se envolvam com o ministério de serviço da igreja. E aí, irmãos, é pano para manga, mas a igreja recebe membros que vão funcionar dessa maneira. Terceiro, o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ensinar aqui é ser capaz de ministrar a palavra, o ensino bíblico com coerência, com discernimento, com sabedoria, com dedicação. A igreja precisa de gente
capaz, de mestres, de doutores, que resolvam problemas difíceis para a igreja, que tenham palavras esclarecedoras para a igreja, mas de gente também que tenha a dedicação de falar a linguagem dos jovens, para que eles entendam, a linguagem das crianças, para que elas entendam, a linguagem dos adolescentes, para que eles entendam. Sabe que eu prego de vez em quando para as crianças, mas eu acho um desafio enorme, enorme para mim. Eu de vez em quando dou conta, a irmã Cremilda acha que eu dou conta para caramba. Eu não sei não. Não sei não, mas você sabe, essas nuances do ensino, a igreja precisa, aqui a gente precisa, irmão, gente que se envolva com esses ministérios e que se dedique a eles. Isso não é uma coisa para ser feita de maneira displicente. Isso aqui exige dedicação, exige envolvimento, mas Deus dá esses dons. A gente não vê aqui na Bíblia nada com música, né? Não tem nenhuma relação com música, mas eu acho que música é uma dessas nuances de ensino. O músico também está ensinando através da música. As letras, os ritmos, são maneiras de ensinar também. E, portanto, se inclui nesse grupo. Deus dá talentos e dons nesse sentido também, para que a gente possa ser usado para ensinar. Ainda no verso 8 ele diz, o que exorta, faça-o com dedicação. Exortar não tem nada a ver com puxar a orelha. A gente geralmente usa essa palavra para dizer assim, a igreja precisa de gente para puxar a orelha, para dar aquelas repreensões, né? A palavra exortação não tem nada a ver com isso na Bíblia. A palavra exortação é parácletos, que é a mesma palavra que Jesus usa para descrever o Espírito Santo de Deus, o Consolador. É aquele que vem para ajudar. Uma coisa que Deus dá para alguns irmãos da igreja é a capacidade de serem ajudadores dos outros. Sabe quando você está atravessando aquele problemão, aí precisa de uma palavra amiga, encorajadora, de apoio, de suporte, de motivação. Aí tem aquele irmão que está sempre com um bom astral, sempre olhando para frente. E ele diz, não, meu amado, vamos junto. Você vai passar por essa. Deus está contigo, Ele vai te garantir que Ele vai te dar suporte, Ele vai te ajudar. A gente precisa de tanta gente assim, né, irmão? Porque em geral a gente quer sempre deixa para lá. Exortação. Gente que se coloca ao lado, que gosta de problema difícil. Não, esse sermão está com problema, é meu, me pertence agora. Vou exortá-lo. Eu vou picar no pé dele. Sabe, que recebe a voz do Espírito dizendo assim, passa na casa do fulano, ele passa. Vai lá. Quer saber, se envolve. Como a gente precisa de gente assim na igreja, irmão. Não precisa só de pastor, não, precisa de gente que exorte. Que faça o trabalho de formiguinha, nos bastidores, paralelamente, mas que faça isso com sabedoria, discernimento. Isso está incluído no pacote, né, irmão? Sempre. Mas ele diz mais, o que contribui com liberalidade. Esse ninguém quer, né, irmão? Contribuir com liberalidade ninguém quer. Mas tem gente que foi chamada para participar do bem-estar do corpo, contribuindo com generosidade. Veja, não entenda mal isso aqui, não. Então quer dizer, pastor, que eu não tenho dom, então eu não contribuo. Porque a pessoa pensa, eu não tenho dom. Já descobri que eu não tenho dom. E aí, o meu dinheiro é meu. Porque Deus não me deu o dom de contribuir. Toma vergonha na sua cara, irmão. Não tem nada a ver com isso aqui. É a mesma ideia do seguinte, todos nós somos responsáveis pelo evangelismo, não é verdade? Mas Deus dá para a igreja evangelistas. Você entendeu? É responsabilidade de todos nós. Mas Deus levanta algumas pessoas com habilidades especiais para trabalhar naquela área. A mesma lógica aqui. Deus levanta na igreja gente que tem dom para ser generoso, liberal na sua contribuição. Eu vou dizer uma coisa, a gente está precisando de gente assim, irmão. Muito. Muito. E veja, isso aqui não é uma coisa óbvia não, irmãos, porque a gente pensa assim, dar e contribuir é muito fácil, não é fácil coisa nenhuma, irmão. Se você der da maneira errada, o que você deu pode fazer mais mal do que bem para quem recebeu. Saber dar e contribuir de maneira generosa não é uma coisa tão óbvia. E Deus às vezes levanta homens e mulheres para serem instrumentos para o bem-estar do corpo nesses termos. Gente que tem essa capacidade de saber contribuir e faz isso de maneira generosa pelo bem-estar da igreja. O último, ou melhor, o penúltimo, é que ele diz também que a gente que vai presidir, esse todo mundo quer, né? Mandar e ser chefe, todo mundo quer. Eu tenho a impressão, às vezes, irmãos, que a igreja do Brasil,
é constituída só por cacique. Ninguém quer ser índio. Ninguém quer ser índio, irmão. Todo mundo quer ser cacique. No máximo pajé. No máximo pajé. Mas índio ninguém quer ser. Como se presidir, irmãos, fosse uma coisa simples e fácil. Não é. Mas olha, a gente já aprendeu isso aqui como igreja. Já aprendeu isso já. Que uma liderança que não seja sábia, que não tenha maturidade, que não tenha discernimento, faz um mal enorme para a vida da igreja e para a vida dela mesma. A igreja precisa de gente sábia para liderar, que tenha discernimento, que tenha bom siso, bom caráter, integridade, compromisso, amor pelo povo. Presidir é um dom que Deus dá para alguns e não dá para outros. E aqueles que recebem o dom não têm nada do que se orgulhar e se vangloriar, porque receberam de Deus, não é deles mesmos. Mas a igreja, ela é constituída por gente que lidera também. E a gente precisa de líderes, irmãos, líderes, gente que lidere. Mas que lidere com esse elemento aí, ó, liderar com diligência, com perseverança, com percepção do seu papel e da importância dele. E por fim ele diz, a gente também que vai exercer misericórdia, e esses façam com alegria. Aqui misericórdia é essa preocupação com o próximo, com as necessidades do próximo. Veja, mais uma vez a lógica é a mesma. Não é que nós não tenhamos que ter essa preocupação, mas algumas pessoas na igreja vão ter uma queda, uma afinidade, um interesse maior por essas áreas. E elas ajudarão a igreja a caminhar nessas direções da maneira adequada. Gente que tenha misericórdia aqui é o cuidado com o próximo, necessidade do próximo, alimento, abrigo, vestimenta, coisas desse tipo, em que a igreja vai estar envolvida e esses irmãos estarão conduzindo esse processo. Deixa eu terminar fazendo 2 ou 3 aplicações breves e a gente vai ceiar, irmãos. Primeiro, qual é o seu dom, irmão? Eu queria que você fosse para casa com a resposta na ponta da língua para isso. Que você parasse de pensar que a sua participação aqui é só para ser passageiro do ônibus. Não é, irmão. Você não foi chamado para ser passageiro do ônibus. Deixa eu dar para você algumas oportunidades e possibilidades. Ministério infantil é um. Mas a Tatiana está aberta para ouvir irmãos que queiram se envolver com esse trabalho. Ah, pastor, eu não sei se eu tenho esse dom. Tente, teste, avalie. Se disponha, e talvez você possa descobrir que esse é o caminho que Deus quer para você. Ou não, você pode descobrir que não é esse o caminho. Resolver o problema de alguma maneira. Mas chegou a hora, irmão, de você parar de ficar sentado como se isso não te interessasse mais. Deus chama a gente para ser corpo e membros uns dos outros. Segunda aplicação. Até quando você que já sabe o seu dom vai ficar assistindo de camarote o que está acontecendo na igreja? Até quando, irmão? Até quando? Até quando você vai achar que o bem-estar da vida da igreja não passa por você e pelas suas responsabilidades como membro dela? Até quando? Chega, irmão, chega. Chega de brincar com essas coisas. Você e eu não fomos chamados para viver a nossa vida com as nossas questões, com os nossos problemas, pagando as nossas contas, sentando aqui para ouvir sermão e voltando para casa, semana aqui e voltando para casa, voltando para casa, e voltando para casa, e depois reclamando que não tem isso, que não tem aquilo, que não tem aquilo. Não, a gente não foi chamado para isso, irmão. Nós somos chamados para nos envolvermos com a vida da igreja e dar a nossa contribuição com os dons que Deus nos deu. Seria bom se todos nós tivéssemos todos esses dons que estão aí, né? Mas não temos. Eu gostaria de ter todos, mas não tenho. Não tenho. Mas tem que descobrir o nosso. E uma vez achando, investir a nossa vida no desenvolvimento deles para o bem do corpo. Comer do pão hoje, beber do cálice, irmãos, é lembrar desse vínculo que a gente tem com Cristo e com o corpo dele. Terceira aplicação, e termino com ela. Nós estamos preparados para essa mudança, irmãos? A gente está preparado para essa mudança? Eu não sei. Olha, eu queria, sabe o que acontecesse na nossa igreja? A gente parasse de ficar sentado assistindo
apontando os problemas que a gente tem com que diz respeito à vida da igreja, arregaçássemos as nossas mangas e fizéssemos aquilo que nos compete como membros desse corpo. Isso produziria uma revolução tão profunda na nossa realidade, e a gente está tão acostumado com essa igreja em que valorizamos determinados dons e ignoramos outros, que a gente talvez não tivesse condições de adequar todo mundo. Não teria. Todo mundo procurasse, a gente não ia ter como adequar todo mundo. Mas eu garanto uma coisa para você, a gente ia conseguir botar você em alguma coisa para fazer. Agora, essa transformação, irmãos, passa por uma percepção que cada um de nós tem que ter do nosso envolvimento nesse corpo e da maneira como temos contribuído para ele. Eu garanto uma coisa, irmãos, eu não estou aqui desprezando quem está carregando o piano. Tem muita gente na igreja que está carregando o piano há anos. Há anos. E eu quero agradecer muito a Deus a vida desses irmãos. Muito a Deus. Tem muita gente aqui envolvida que sabe os seus dons, que dá a sua contribuição. Não nego esses fatos. Mas eu acho que a gente pode ter uma renovação significativa, porque há ainda muitos outros que não enxergaram, não perceberam, não valorizaram a sua posição dentro do corpo. Agradeço àqueles que estão envolvidos, mas eu quero também suplicar e apelar àqueles que estão sentados assistindo, que vocês são importantíssimos para o bem-estar, para a saúde, para a edificação do corpo de Cristo, que somos nós, a igreja. Amém, irmãos? Desculpa a minha demora, desculpa o meu apelo sincero, mas eu acho que foi apropriado a gente pensar sobre isso hoje. Mas olha, eu não quero só que você pense não, tá, irmão? Quero que você haja. Haja. Se você quiser conversar comigo pessoalmente, conversa comigo. Aponta os seus problemas com o que eu falei. Discute comigo as questões que você quer apresentar, mas haja, irmão. Saia do seu lugar de conforto. Ouça o que Deus está te dizendo e vai fazer o que te compete como membro desse corpo, ok? Vamos comer do pão, beber do cálice.